Olá, pessoal. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí nessa sexta-feira, dia 1º de março. Então, estamos aqui reunidos para a primeira reunião semanal de programação da operação desse mês de março. E conforme quem já acompanha e já conhece a nossa reunião semanal, né? A gente está dentro da rotina, onde a gente hoje especificamente não tem nenhuma apresentação adicional, de acordo com as outras apresentações. Então, a gente vai ter a apresentação, a reunião normal, né, com 3 blocos, onde ao final de cada bloco a gente faz um intervalo de 5 minutos para fazer a análise das perguntas e posterior resposta no bloco adequado. E a gente começa então nesse primeiro bloco tendo a apresentação feita pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. Depois, no segundo bloco, temos algumas apresentações da Gerência de Previsão de Carga e também da Gerência de Programação Mensal. E no último bloco, a gente encerra então com as apresentações da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede e também da Gerência de Programação Diária. Então, agora a gente dá início às apresentações, começando com o Eduardo, para falar um pouco sobre a previsão meteorológica para a próxima semana. Eduardo, fique à vontade. Obrigado, Diana. Boa tarde a todas e todos. Compartilhando a tela aqui. Imagino que já esteja aparecendo para vocês. Tirar essa barra aqui do Zoom. Dando início nessa reunião semanal com a previsão meteorológica, sempre comentando do que a gente viu nessa última semana que termina hoje, né? Em relação aos acumulados de precipitação, os maiores volumes de precipitação se concentraram no extremo norte do Brasil, né? Principalmente no litoral norte do Nordeste, não pega as principais bacias, mas pega as capitais dessa faixa, né? Tanto Fortaleza quanto São Luís e também Belém, já na região norte. E em questão de bacias, né, os maiores volumes de precipitação nessa última semana, com precipitação inclusive acima da média, foram nas bacias do Xingu, do Tapajós e no trecho mais baixo da bacia do Madeira. Nos últimos dias, a gente teve algumas áreas de instabilidade, o avanço de uma frente fria pela região sul, que ocasionaram precipitação também nas bacias do Jacuí, do Uruguai e do Iguaçu, além de algumas áreas de instabilidade, ocasionando pancadas de chuva nas demais subbacias do Paraná e também na bacia do São Francisco, mas de forma bastante isolada, e aí já nessas últimas bacias que eu comentei, com precipitação abaixo da média semanal. Em relação à temperatura, a gente teve nessa semana uma elevação na temperatura, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, né? Enquanto que nas demais áreas do país, nas demais capitais, a temperatura ficou praticamente estável em relação à semana anterior. Aqui a intensidade do vento, né, comparando uma semana com a outra, né, a gente vê uma certa similaridade, né, a gente não vê uma intensidade do vento tão alta no Nordeste como um todo, tanto no litoral quanto no interior, nas 2 semanas, mas nessa última semana, né, a gente teve um início de semana com uma intensidade dos ventos um pouco mais elevada, e no decorrer dessa semana, já em meados dessa semana, a intensidade do vento diminuiu bastante no Nordeste, causando impactos na geração eólica. Em relação à geração solar fotovoltaica, né, na semana anterior a gente tinha a configuração de áreas de instabilidade nessa faixa central do Brasil, pegando principalmente Minas Gerais, Bahia, e esse trecho entre Tocantins, Maranhão e parte da região norte, enquanto que nessa última semana a gente já passou a ter alguns dias a mais de sol nesses estados, nessas regiões, e com isso a gente teve uma maior incidência de radiação solar, favorecendo a geração solar fotovoltaica nessa última semana, tanto no Sudeste quanto no Nordeste. Para essa próxima semana, a gente começa essa próxima semana com uma frente fria na altura do Sudeste. Essa frente fria deve avançar pelo litoral até ficar atuando entre Minas Gerais e Bahia, né, entre o Sudeste e o Nordeste do país. E com isso a gente volta a organizar a precipitação nessa faixa que pega principalmente o Norte e o Nordeste e também o Centro e Norte de Minas Gerais. Os três modelos mostram essa configuração para essa próxima semana, alguns alterando onde tem previsão de mais chuva, né? Alguns, mas no geral, né, a gente vê que os modelos concordam nessa precipitação acima da média, principalmente para as bacias do São Francisco, para o Tocantins, principalmente nas áreas mais ajusantes do Tocantins, e no Xingu, além novamente da bacia do Madeira, os trechos mais baixos da bacia do Madeira, ali próximo das usinas de Jirau e Santo Antônio.
No centro-sul do país, né, nas bacias do sul e nas demais bacias do sudeste e centro-oeste, a gente tem uma expectativa de precipitação mais para o decorrer da semana, conforme a gente tiver uma nova frente fria chegando ao Rio Grande do Sul e depois avançando pelo sul até o estado de São Paulo no decorrer dessa semana. Mas, mesmo assim, né, com valores de precipitação menores do que os registrados nas bacias do norte e do nordeste. Com essa configuração, né, para a próxima semana, a gente espera uma condição de temperatura estável em relação à temperatura dessa semana atual. Geração eólica também é uma condição estável na média semanal, só que se nessa última semana a gente começou com geração eólica elevada e terminou com geração eólica bem baixa, né, na próxima semana deve acontecer o contrário. A gente começa a próxima semana com uma intensidade dos ventos mais fraca e mais para o final da semana operativa a gente deve ter uma intensificação dos ventos no Nordeste como um todo. E em relação à geração solar fotovoltaica, a gente também espera uma condição de estabilidade para essa próxima semana, em relação à semana atual. Encerro aqui a minha apresentação e te passo de volta a palavra, Diana. Muito obrigada, Eduardo. Então, dando sequência aqui nas apresentações desse primeiro bloco, eu vou chamar a Ana Machado para falar sobre a previsão hidrológica. Ana, fica à vontade. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Podem me dar o ok que está de Tá acordo? aparecendo certinho, sim. Tá ótimo, obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou fazer a apresentação da previsão hidrológica. A previsão hidrológica para o subsistema Sudeste nas próximas semanas operativas é de recessão. A gente tem uma expectativa de fechamento do mês de março em 60% da MLT, o que representa a terceira menor ENA do histórico, de 94 anos. A gente pode observar que o comportamento de queda ocorre para todas essas bacias, do Grande, do Paranaíba, do Paranapanema e do Paraná. Na bacia do Grande, a expectativa de fechamento do mês de março em 47% da MLT, representando a sexta menor ENA do histórico. A bacia do Paranaíba, a expectativa de fechamento do mês de março em 39% da MLT, o que representa a terceira menor ENA no histórico. Já no Paranapanema, a gente tem a expectativa de fechamento do mês de março em 51% da MLT, representando a oitava menor ENA no histórico. E na bacia do Paraná, a expectativa de fechamento do mês de março em 46% da MLT, representando a segunda menor ENA no histórico. Já para o subsistema sul, a gente tem uma expectativa de estabilidade, com o fechamento do mês de março em 112% da MLT, representando a 36ª maior ENA no histórico, de 94 anos. A gente observa esse comportamento de estabilidade até o final do mês, para as bacias do Iguaçu, do Uruguai e do Jacuí. Na bacia do Iguaçu, a gente tem a expectativa de fechamento do mês em 89% da MLT, representando a 46ª menor ENA no histórico. Na bacia do Uruguai, a expectativa de fechamento do mês de março em 147% da MLT, representando a 16ª menor ENA do histórico. E na bacia do Jacuí, a gente tem expectativa do fechamento do mês de março em 144% da MLT, representando a 16ª maior ENA do histórico. Aqui na previsão do subsistema Nordeste, a gente tem a expectativa de queda de fechamento do mês de março em 54% da MLT, representando a 15ª menor ENA no histórico. E a previsão hidrológica para o subsistema Norte, a expectativa é de ascensão, com fechamento do mês de março em 95% da MLT, representando a 40ª menor ENA do histórico. Já para o Tocantins, a gente prevê uma certa estabilidade, com expectativa do fechamento de mês de março em 97% da MLT, representando a 40ª maior ENA do histórico. A previsão hidrológica semanal para as principais bacias do SIM apontam volumes de ENA acima de 160% da MLT, apenas para a bacia do Uruguai. A gente tem a previsão
de ENA com valores entre 120% e 160% da MLT para as bacias de Quitinhonha e do Mucuri, e a previsão de ENA com valores entre 80% a 120% da MLT ocorre para as bacias do Madeira, do Atumã, de Coroaúna, Tocantins, Parnaíba, Paraguaçu, Paraíba do Sul, e Iguaçu, Capivari e Jacuí. As demais bacias apresentam previsão abaixo do 80% da MLT. A gente observa que na evolução da ENA mensal, o subsistema Sudeste e Nordeste tiveram uma perda na ENA, né, em relação ao último mês. Já o Norte, a gente consegue ver que tem um aumento da ENA, e no Sul a gente percebe uma estabilidade. A evolução na previsão hidrológica mensal dessa revisão 1, em comparação ao PMO, aponta uma queda nos subsistemas, com exceção do Sul, que a gente observa um aumento da ENA. Fecho a minha apresentação por aqui e devolvo a palavra a você, Diana. Fico disponível para as dúvidas. Muito obrigada, Ana. Então, agora a gente vai para a última apresentação desse primeiro bloco, a apresentação sobre a operação hidráulica. Quem vai fazer essa apresentação é a Maria. Obrigada, Diana. Boa tarde a todos. Dando início aqui ao compartilhamento. Bom, creio que já estão vendo em tela cheia. Eu vou falar um pouco sobre os destaques da operação hidráulica dessa semana. Então, a gente traz 2 pontos, né? Vamos começar falando das salas de acompanhamento da ANA, né, que ocorreram nessa semana. Então, a ANA tem fóruns de acompanhamento das condições, né, hidrológicas, meteorológicas e de usos múltiplos em várias bacias, né, de vários rios em que a gente tem aproveitamento, e o ONS tem uma participação importante nesses fóruns. Né, essa semana, a gente teve 2 salas, né, a sala do Paranapanema, que aconteceu no dia 29, e a sala do Rio Tocantins, que aconteceu no dia 28. Então, quarta e quinta. E aqui é um breve resumo da agenda, né? Já na próxima semana a gente continua, né? Essa é uma agenda que o ONS tem uma participação praticamente permanente. Toda semana tem alguma sala que a gente está trazendo, né, alguma apresentação, fazendo alguma apresentação. Próxima semana a gente tem a sala da Bacia do Rio São Francisco. E ao longo do mês de março a gente vai também em vários fóruns, né? Todos os demais fóruns, a Bacia do Rio Doce, Tocantins, Sul, e as salas extraordinárias e acompanhamento do impacto do El Niño. Bom, começando com os destaques que foram apresentados na sala do Rio Paranapanema, o ONS, no geral, faz uma apresentação bem abrangente sobre acompanhamento das condições hidrometeorológicas, de ENA e de vazão, mas de maneira a trazer para esse fórum, o que a gente destaca é a simulação e a perspectiva de operação ali nos principais reservatórios de armazenamento na bacia do Rio Paranapanema. Então, a gente traz ali, o ONS realizou uma simulação, né, que abrange a evolução do volume dos reservatórios de Urumirim, Chavantes, Mauá e Capivara ao longo de todo o mês de março, né, e aqui a gente traz as premissas, né, principalmente as premissas de defluência praticada nesses reservatórios, né, os usinos desses reservatórios. Então, para Jurumirim, é uma defluência média, né, mensal, com modulação, né, semanal e fim de semana, mas que em termos médios seria em torno de 153 metros cúbicos por segundo, para Chavantes em torno de 220, para Capivara 715 e para Mauá 130, né, e com as condições, com os dados de previsão de vazão, né, da combinação aí, da chuva do modelo CMWF, né, com modelos MAP-ONS, então com essas premissas de afluência e defluência, né, o que a gente observa é uma perspectiva de, no geral, né, para os reservatórios ali, Jurumirim, Chavantes e Capivara, né, praticamente uma manutenção do volume ao longo de todo o mês, né, não tem nenhuma mudança significativa, ali de 65 para 66, 64 para 63, nada significativo, né, e a gente só destaca uma evolução bastante significativa no reservatório de Mauá, né, no início da simulação, dia 28, partindo de 46% de armazenamento, com a perspectiva de atingir 80% de armazenamento no final do mês de março. Bom, dando sequência, né, para a apresentação assim, principal, né, conteúdo ali, no que diz respeito a esse fórum que foi apresentado na sala do Rio Tocantins, a gente tem, né, a premissa, né, as premissas, a perspectiva de operação ali, né, de práticas de defluência no reservatório de Serra da Mesma, simulação para a evolução do volume do reservatório, né, então, a simulação também compreende o horizonte do mês de março inteiro, até o início do mês de abril, e, né, com a perspectiva, né, de defluência a ser praticada nesse horizonte de aproximadamente 500 metros cúbicos por segundo,
E aí, com os cenários de vazão utilizados, né, novamente, a gente usa, né, o modelo CMWF, a rodada com a mais atual disponível, combinado com o modelo Mapanier para você Tocantins ali para a Serra da Mesa, né, e aí com essas premissas de afluência e defluência, o que a gente trouxe, apresentou de resultado é uma perspectiva de evolução do volume do reservatório de Serra da Mesa em aproximadamente, né, 3%, né, 3,3% de armazenamento, partindo aí no início da simulação de um volume verificado de 72,7%, né, e encerrando ali o mês de março, né, no início do mês de abril, com aproximadamente 76% de volume. Então, nesses fóruns que a gente apresentou essa semana, esses eram os principais destaques que a gente resgatou aqui para trazer para essa apresentação. Né, e o último tópico que a gente traz aqui para vocês também é um acompanhamento, né, da situação de volume de espera de algumas bacias onde a gente tem eventualmente, né, ou um tangenciamento ali, ou uma ocupação por alguma situação específica, né, e temporária do volume de espera, né, o reservatório de funil, que a gente tem trazido já há um certo tempo em alguns fóruns, né, e ele tem essa operação que está margeando o volume de espera já há bastante tempo, né, está ocupando, passou a semana quase toda ocupando o volume de espera, e os reservatórios, esse reservatório especificamente, né, ele já está com a perspectiva de reenchimento, né, para os próximos patamares do volume de espera, então ele vai continuar ocupando, mas vislumbrando já na sequência, né, com a evolução do volume, né, vai dar sequência ao reenchimento do reservatório. E o reservatório de Camargos ocupou o volume de espera por muito tempo, né, mas já no início dessa semana, com a mudança de patamar do volume de espera, ele está margeando por baixo, mas também não tem mais ocupação de volume de espera, né, e de maneira geral, não tem mais destaques em relação a isso, também não teve nenhuma revisão, não tem perspectiva de ter nenhuma revisão de volume de espera, pelo menos até então. E quaisquer modificações em relação à revisão de volume de espera são divulgados, publicados no Sintegre os resultados. Bom, eram esses os destaques da programação hidráulica, Diana. Eu fico à disposição e te devolvo a palavra. Obrigada, então, pela apresentação, Maria. Então, com essa apresentação, a gente finaliza esse primeiro bloco. Vamos fazer a pausa de 5 minutos e daqui a pouco a gente. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Então, antes de dar sequência aqui nas apresentações desse segundo bloco, nós recebemos aí nesse intervalo 3 perguntas, sendo que 2 perguntas, uma do Renato Ferreira, referente a uma modelagem no DECEM, e do Henrique Kido, que é referente sobre a operação feita nos dias 28 e 29 de dezembro. Até confirmo, peço para o Henrique confirmar se é referente a dezembro mesmo ou se é referente a fevereiro. Mas são perguntas que serão direcionadas para o último bloco depois da apresentação da programação diária. Então, tem uma pergunta que foi feita pelo Luciano Coutinho de Furnas, que eu vou ler agora e em seguida eu já respondo também. Prezados, boa tarde. Pedimos a gentileza de comentarem sobre a atualização do assunto comentado no PMO sobre a alteração da vazão defluente de Porto Primavera e Jupiá. O INS já tem autorização para mudança? Será no PMO de abril? Ou será em alguma revisão do PMO de março? Luciano, a gente ainda não tem nenhuma novidade em relação ao que foi comentado na semana passada, na reunião do PMO. A gente está com o calendário, né, da reunião do CMSE, a próxima reunião é na semana que vem, na próxima quarta-feira, no dia 6 de março. Então, possivelmente, depois dessa reunião é que a gente vai ter alguma novidade. Então, até te oriento a mandar essa pergunta de novo na próxima reunião semanal, que tendo alguma novidade a gente traz aqui na reunião. Então, aqui a gente encerra as perguntas, né, para serem respondidas nesse bloco. Vamos voltar agora com as apresentações, e a primeira apresentação desse segundo bloco vai ser sobre a previsão de carga para a programação diária da operação. Quem vai fazer essa apresentação vai ser o Fernando Boissa. Pode ficar à vontade. Boa tarde aos participantes. Vou compartilhar a tela aqui. Já chegou minha tela aí? Chegou sim. Então, eu vou apresentar o desempenho da previsão de carga para a programação diária da operação durante essa última semana aí. No período de 23 a 29 de fevereiro. Vamos começar aí pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste.
semana aí apresentou uma elevação no comportamento da carga, né? Decorrente aí da tomada das atividades econômicas e no dia 23 e no dia 26, por conta da elevação das temperaturas, né? Verificado bem mais alto do que previsto. E a semana teve um bom desempenho, né? O mapa dos desvios horários para o PDP ficou em 2,66%, enquanto para o pré-carga de 100, 3,15%. No percentual dos desvios horários menores que 3%, para o PDP foram 58% e para o pré-carga de 100, 49%. No subsistema sul também o desempenho foi bom, sendo que na previsão para o dia 23 também verificado, por exemplo, o comportamento superior ao previsto. E, com isso, o mapa dos desvios horários para o PDP ficou em 2,38%, enquanto o de carga de 100, 3,76%. O percentual dos desvios horários menores que 3% para o PDP ficou em 71%, enquanto o pré-carga de 100, 49%. Para o subsistema Nordeste, as previsões também ficaram boas, né? No dia 23, no dia 25, por conta das chuvas, o verificado ficou um pouco abaixo do previsto, né? E com isso, o mapa dos desvios horários para o PDP ficou em 2,36%, enquanto que o prédio de carga de 100, 2,53%. O total do percentual dos desvios menores que 3% para o PDP foi 70%, enquanto para o prédio de carga de 100, 61%. Subsistema Norte também as previsões tiveram um bom desempenho, né? E o mapa dos desvios horários para o PDP foi de 1,73%, enquanto o prédio de carga de 100, 2,05%. Para o PDP, 86% dos desvios foram menores que 3%, enquanto o prédio de carga de 100 foi de 76%. O SIM, as previsões ficaram muito boas também, né? Mesmo com esse comportamento aí da curva acima do previsto no dia 23, o total dos desvios do MAP para o PDP foi de 1,77%, enquanto o prédio de carga de 100, 2,06%. Com isso, o total dos desvios horários menores que 3% para o PDP foi de 88%, enquanto para o prédio de carga de 100 foi de 74%. Com isso, eu termino aqui minha apresentação, fico à disposição para quaisquer dúvidas e retorno a palavra aí a Diana. Muito obrigada, Fernando, pela apresentação. A nossa segunda apresentação aqui desse segundo bloco vai ser feita pela Marcela. Apresentação sobre a previsão de carga para o PMO. Marcela, acho que pode compartilhar? Pode até confirmar se você consegue compartilhar? Por favor. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos. Então, eu vou dar seguimento à apresentação da carga, falando agora do acompanhamento e das previsões no horizonte semanal. Eu acredito que a apresentação já esteja sendo exibida. Tá, sim. Então, seguindo, antes de nós apresentarmos, né, o acompanhamento da carga e as previsões que foram consolidadas para a primeira revisão semanal do PMO de março, nós trazemos aqui os destaques, aqueles que foram considerados como premissas para a elaboração das previsões
da segunda a sexta semana do mês de março, mas em termos meteorológicos a gente considera como premissa somente para a próxima semana operativa, né, dado o horizonte de previsão das sinalizações meteorológicas, que são só 10 dias. Então, de uma maneira geral, para a próxima semana são esperadas temperaturas ainda elevadas em todas as regiões do país, bem semelhante ao comportamento que vem sendo observado na semana atual. Em particularidade para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, grande parte das capitais dos estados que compõem esses subsistemas deverão apresentar, além das elevadas temperaturas, ocorrência de pancadas de chuva, principalmente naqueles dias que sofrerão os efeitos da passagem de uma frente fria, que deve ocorrer ali entre o período de 4 e 5 de março, bem no início da próxima semana operativa. A partir do dia 6, as temperaturas elas voltam à tendência de elevação e elas seguem nesse comportamento até o final da próxima semana operativa. Em relação aos subsistemas Nordeste e Norte, em termos de condições meteorológicas, não são esperadas para a próxima semana variações significativas em relação ao comportamento observado nos últimos dias. O destaque que a gente tem para esses dois subsistemas não é nada muito diferente do que se é esperado para essa época do ano, é só a ressalva aí para os maiores totais de precipitação, mas justamente ocasionados pela atuação da ZECIT, né, que é a zona de convergência intertropical. Dadas essas informações, nós temos agora o acompanhamento da carga para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Graficamente, nós temos representados, né, os valores em termos de valor mensal, aquele consolidado na previsão original, né, na revisão zero para o mês de março desse subsistema, representado aqui por essa primeira barrinha azul. Então, nós partimos aí com uma previsão para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste de 47.126 megawatts médio para o mês de março. Nós temos aqui a representação das 6 semanas operativas do mês e, ao final, o valor revisto para o mês com base na consolidação do estudo vigente. Então, em relação às semanas operativas, nós temos, para a semana em curso, que é a primeira do mês, a expectativa de fechamento dela e a respectiva taxa de desvio em relação à nossa projeção realizada lá no PMO para essa primeira semana. Então, é um desvio bastante representativo, né, de 6,1%, e conforme apresentado lá no acompanhamento diário, a gente associa, né, o comportamento da carga dessa semana a 2 fatores principais. O primeiro é a ocorrência de temperaturas bastante elevadas, até superiores àquelas que eram previstas para esse período, e também a retomada das atividades ainda pós o efeito carnaval. Em função do acontecimento dessa semana, né, e das premissas que nós temos para a segunda semana operativa do mês, nós fizemos um ajuste de 3,2% em relação ao que havia sido previsto para a segunda semana operativa lá no PMO. Para as demais semanas, como nós não temos ainda nenhuma premissa no sentido meteorológico, né, nós mantivemos os valores previstos anteriormente, por isso essas variações nulas em relação a nossas previsões realizadas no PMO. O destaque que nós temos aqui é para a quinta semana operativa do mês, como nós observamos, é um valor inferior a grande parte das semanas, principalmente as primeiras semanas do mês, mas porque aqui nós temos a ocorrência do feriado da Sexta-feira da Paixão, no dia 29 de março. Essa semana ainda segue com um valor também mais baixo, principalmente pelo efeito dos primeiros dias da semana, né, o sábado e domingo, que ainda sofrem influência aqui do feriado da Sexta-feira da Paixão e até mesmo da própria Páscoa, o domingo de Páscoa, e também porque aqui a gente já está bem próximo do mês de abril, onde se é esperado redução das temperaturas por conta de ser um mês de transição. Então, essas informações, né, das semanas operativas do mês, não só da estimativa de fechamento do mês, mas o que se decidiu para as semanas do horizonte de previsão, de acordo com a primeira revisão semanal, nós temos hoje um valor revisto para um mês com pouca variação em relação à nossa previsão inicial, né, uma variação de apenas 0,9%. Seguindo para o subsistema Sul, a primeira semana operativa do mês, também fechando acima da nossa projeção,
Também pelos mesmos fatores, o mais preponderante aqui também os efeitos relacionados às temperaturas máximas registradas nas capitais. Esse efeito ainda é esperado para a próxima semana, apesar da expectativa de passagem de uma frente, mas que vai influenciar aí, em redução das temperaturas apenas em 2 dias, mas nada tão significante a ponto de alterar muito, né, o comportamento da carga para a próxima semana. Em função disso, nós fizemos sim um ajuste em relação ao valor previsto, né, no estudo anterior. Nós subimos aquela previsão em 1,5%, mas mantivemos sim um valor ainda abaixo do que está sendo previsto para a próxima semana, exatamente pelo efeito não só da precipitação que é previsto, mesmo que em forma de pancada, mas também da redução de temperatura nesses 2 dias de passagem de frente. Nesse caso desse subsistema, nós arrastamos esse ajuste também para as demais semanas do horizonte de previsão, um ajuste um pouquinho menor, em 1% em cada uma delas. Então, isso contextualiza para a gente uma nova expectativa de fechamento do mês de março, com um valor de 14.742, que indica uma variação de 1,2% em relação à nossa projeção inicial, que era de 14.567 megawatts médio. Passando para o subsistema Nordeste, em termos de taxa de desvio, a gente teve um comportamento contrário àquele que nós observamos nos subsistemas anteriores. A semana em curso fechando 3% abaixo da nossa projeção. Aqui nós tínhamos expectativa que houvesse ainda uma continuidade do ritmo de retomada de carga pós-carnaval. Esse ritmo ele se deu, mas em proporções menores do que nós esperávamos. Na realidade, a carga está aí, a expectativa de fechamento da carga dessa semana está bastante similar ao valor verificado na semana anterior, mas isso também associado a esse efeito de precipitação que vem acontecendo nas capitais da região Nordeste. Para as próximas semanas, né, as semanas 2, 3 e 4, nós fizemos também ajustes, trazendo os valores um pouco abaixo daquele que nós previmos anteriormente, né, no PMO, e mantivemos os valores da quinta semana operativa operativas do mês, muito em função dos efeitos esperados em função da ocorrência do feriado. Com isso, nós temos hoje um março revisto de 13.129, que indica uma variação de menos 1,2% em relação à nossa projeção inicial. Então, uma variação também bastante pequena. Passando para o subsistema Norte, a expectativa de fechamento da carga para a semana operativa vigente também é de um valor inferior à nossa projeção em 2,3%, também influenciado pelo efeito da precipitação, mas ainda assim a gente observa que a carga vem em ritmos de ascensão em relação às semanas anteriores, a semana fechando aí em 7.321, e a gente espera que continue esse ritmo aí de retomada, voltando para aquele comportamento observado durante o mês de fevereiro, né, com a carga aí próxima aos 7.500. Vale ressaltar que essa semana nós também não tivemos variações significativas da carga de consumidor livre, apenas uma variação num consumidor livre, mas que não representou ainda uma variação dentro da carga do subsistema Norte como um todo. Então, a nossa expectativa hoje de fechamento da carga desse subsistema é de um valor bastante similar àquele consolidado no PMO de março, com uma variação de apenas menos 0,1%. E, ao final, contextualizando aqui todas as informações vistas por subsistema, nós temos a totalização do Sistema Interligado Nacional. Ele mostra para a gente também o valor da semana em curso superior à nossa projeção em 3,4%, em função, principalmente, do Sudeste, Centro-Oeste e do Sul, né? Esses dois subsistemas tiveram maior peso aqui nesse desvio. Para a próxima semana, em função dos ajustes que nós fizemos, principalmente nesses dois subsistemas também, a carga prevista
ela sofre uma alteração em 1,8% em relação à projeção inicial, e as demais semanas elas estão com ajustes bastante pequenos em relação às projeções iniciais. Essas informações elas trazem para a gente uma nova expectativa de fechamento do mês, não muito diferente da nossa projeção inicial, indicando uma variação de apenas 0,5%. Então, essas eram as informações em termos de horizonte semanal, né, de acompanhamento semanal. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Diana. Obrigada. Muito obrigada, Marcela, pela apresentação. Agora eu vou fazer aqui duas apresentações sobre os resultados, principais resultados da revisão do PMO, também sobre as intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa, que são os destaques aqui pela Gerência de Programação Mensal. Então, começando aqui primeiro pelos principais resultados da revisão do PMO, lembrando que a gente trabalhou agora nessa semana na revisão 1 do PMO de março, e os resultados indicados aqui serão especificamente falando mais da primeira semana operativa, que se inicia no próximo sábado, dia 2 de março, e finaliza dia 8 de março, que é a próxima sexta-feira. Antes de entrar nos resultados propriamente ditos, a gente teve algumas atualizações aqui referentes à parte regulatória. Tivemos a publicação de 2 despachos, um referente à prorrogação da operação comercial das unidades geradoras da usina termoelétrica de Williams-Jona, que era temporária inicialmente até o final do ano passado, de 2023, e agora teve essa prorrogação aí também de forma temporária, mas até o final de dezembro de 2026. E tivemos também a novidade da suspensão da operação comercial da unidade geradora 1 da usina termoelétrica de Figueira. Entrando agora nos resultados, de fato, para essa primeira semana operativa, a gente teve, pelo Decomp, obtivemos aí o CMO de 4 centavos por megawatt-hora, o mesmo valor para todos os subsistemas e para todos os patamares de carga também. Para essa primeira semana operativa, tivemos o atingimento também do limite de alguns limites de intercâmbio. No patamar de carga pesada, pegou na interligação aqui do norte com o sudeste. Aí na pesada conjuntural, na FNS e na FNS Magnésio. No patamar de carga média, somente, no patamar de carga média estrutural, somente aqui no norte e no sudeste. E o FNS no média conjuntural também, lembrando que esses limites conjunturais são associados a intervenções na rede que afetem esses limites sistêmicos. Considerando esse CMO, que foi obtido pelo Decomp, a gente segue com o despacho térmico apenas por inflexibilidade, lembrando que essa indicação é do Decomp. Diariamente a gente tem a geração térmica definida pelo DCEM. E de acordo com as declarações enviadas pelos agentes, a gente tem uma geração térmica prevista para a próxima semana de cerca de 4,6 gigawatts médios. Nessa revisão do PMO de março, a gente está comandando a semana de maio, referente ao período de 4 a 10 de maio, comandando o despacho antecipado para as usinas AGNL. Então, o benefício GNL calculado nessa revisão para a semana de 4 a 10 de maio é de 3 centavos por megawatt-hora, no subsistema Sudeste, e no subsistema Nordeste segue em 0. Então, a gente segue aí sem comando de despacho antecipado para qualquer modalidade de operação para essas usinas, a GNL. Em termos de energia armazenada, temos aqui o acompanhamento aí de cada subsistema ao longo das semanas operativas e as variações aí para o segundo mês também, que a gente está falando do segundo mês referente ao período de abril. Lembrando que para abril a gente tem aí 143 cenários de vazões, dado que o segundo mês é um mês estocástico. Então, a gente começou aí o subsistema Sudeste com 64,1% da energia armazenada máxima do subsistema, e seguindo a expectativa aí da política feita pelo Decomp, a expectativa de finalizar o mês de março com 66,7%. E para o final de mês de abril, considerando todos os 143 cenários, a gente tem aí os níveis variando de 66,3% até 75%. No subsistema Sul, a gente iniciou o estudo com 67,3%, com a expectativa de finalizar o mês de março com 60,7%, e abril variando de 43,6% a 98,1%. No Nordeste, começamos o estudo com 65,7%, com a expectativa de finalizar o mês de março com 70,8%, e o mês de abril com a previsão de fechar entre 68% e 88,2%. E por fim, subsistema Norte, começamos o estudo com 82,2%, com a expectativa de fechar o mês em 96,3%,
e considerando a dispersão aí dos cenários para o segundo mês, o nível, a energia armazenada máxima é prevista variando entre 96,8% até 98%. Para essa semana, próxima semana operativa, recebemos ofertas de importação tanto do Uruguai quanto da Argentina, similares às ofertas recebidas na semana passada. Tivemos referente à oferta da Argentina, foi ofertado pela Argentina. São 4 blocos ofertados, totalizando um montante total de 2.200 megawatts médios, e todos os blocos aí com preços maiores dos que tinham sido ofertados na semana passada. Já referente à importação do Uruguai, temos um total aí de 500 megawatts médios, totalizando o somatório de todos os blocos ofertados, com os preços também superiores em relação aos enviados na semana passada. E entrando agora nas intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa, só lembrando qual é o critério de relevância, né? Então, a gente traz para essa reunião intervenções em unidades geradoras que afetem algum limite sistêmico ou de unidades geradoras de usinas de grande porte. Então, para o subsistema Sudeste, a gente tem destaque para manutenções para a usina hidrelétrica de Itaipu, do setor de 50 Hz, Capivara e São Simão. Itaipu, a gente tem uma manutenção preventiva para a unidade geradora 8, no período de 4 a 5 de março. Para Capivara, temos manutenção corretiva da unidade geradora 3 no dia 2, e a unidade geradora 4 de São Simão no dia 3. No subsistema Sul, temos destaque apenas para a unidade geradora 3 da usina hidrelétrica de Governador José Richa, a manutenção preventiva que está programada para o dia 3 de março. No subsistema Norte, temos o destaque aí para as unidades geradoras 1 até a unidade geradora 28 da usina hidrelétrica de Geral, para a limpeza de tomada d'água da casa de força da margem direita, que está programada para o dia 3 de março, e também a unidade geradora 12 da usina termoelétrica de Jaguatirica 2, que está com a manutenção corretiva programada nos dias 3 e 4 de março. Para o subsistema Norte, a gente não tem nenhuma intervenção energética relevante para essa próxima semana operativa. Então, finalizo aqui as apresentações aqui por parte da Gerência de Programação Mensal, encerro também as apresentações desse segundo bloco, e agora a gente faz a pausa de 5 minutos para análise de mais perguntas e voltamos para a finalização das apresentações no último bloco. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Recebemos algumas perguntas aí nesse intervalo, a maioria das perguntas associadas à política operativa, então quase todas elas vão ficar para o próximo bloco, depois da apresentação da programação diária. Também para a gente consolidar todas as respostas. Para esse momento agora, eu vou fazer apenas uma pergunta, que é a pergunta que foi enviada pela Caroline Trentini, da Gold. A pergunta é o seguinte: prezados, caso Três Marias ultrapasse os 60% na partida da revisão 2, a mesma será representada como no modelo DECOM? E aí, para responder essa pergunta, eu peço a ajuda da Maria. Obrigada, Tatiane, pela pergunta. A definição da faixa de operação para os reservatórios ali do São Francisco acontece no início do mês. Então, a gente faz a verificação da faixa de operação no início do mês, na revisão do DECOMP, e essa atualização só é feita no mês subsequente. Então, ao longo das revisões semanais, o DECOMP sempre considera a faixa de operação que foi definida ali na consulta no início do mês. Então, não vai mudar nas revisões subsequentes em relação ao que foi feito na revisão. Obrigada. Acho que devolvo a palavra, Diana. Obrigada, Maria. Então, todas as outras perguntas ficam no próximo bloco. Aí eu só reforço aqui para o Renato, que ele tinha perguntado também sobre a pergunta que ele tinha enviado. A gente recebeu sim, tá? Sobre a representação do hidrograma de Belo Monte, lá na representação do DECEM, mas aí essa resposta vai ser dada no último bloco, tá, Renato? Então, a gente dá sequência agora nas apresentações, finalizando o último bloco de apresentações. Para falar sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas, eu chamo o Eduardo Polato, da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, então eu vou comentar sobre os limites elétricos, com impacto na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Começando aqui pela área Norte-Nordeste, nós temos o desligamento do banco de capacitor série 04 da SE Gurupi, que vai ser feito das 7 às 17 dos dias 5, 6 e 7, né, de terça até quinta, e o motivo é a manutenção preventiva no banco de capacitor e no disjuntor associado da SE Gurupi.
E para que o sistema suporte contingências entre Miracema e Gurupi e contingências externas à interligação, é necessário adotar as restrições, né? Redução de 100 MW dos limites de FNS e FNS mais FNS para perda de bipolo de Xingu, e redução de 100 MW dos limites de FNS mais FNS em função do fluxo norte Xingu. Agora, indo para a área Minas Gerais, nós temos o desligamento da barra 2 de 500 kV da SE Arinos 2, que vai ser feito das 7 até as 15 do dia 7, e o motivo é manutenção corretiva para inverter polaridade do TC 95D7, e para que o sistema suporte dinamicamente contingências do setor de 500 kV de Arinos, é necessário, então, programar e manter o FNES, limitado entre menos 3.700 e 6.000 MW, o RC, que é o recebimento pela região Sudeste e Centro-Oeste, limitado entre menos 3.400 e 9.800 MW. Agora, indo para a área LCC, né, o LCC de Itaipu, 50 Hz, nós temos o desligamento do polo 4 e linha CC Ibiúna Foz, circuito 4, que vai ser feito das 7 às 17 do dia 4, né, segunda-feira, e o motivo é sanar a anomalia térmica em seccionadora e substituição de espaçadores e isoladores. E para que o sistema suporte contingências no elo CC, é necessário limitar, né, o elo em 3.000 MW. Continuando nessa área, nós temos o polo 3, né, do bipolo Ibiúna Foz do Iguaçu, e a linha CC do bipolo, circuito 1, né, que vai ser feito das 7 às 17 do dia 3, do dia 5, na terça-feira, e o motivo é a manutenção corretiva em equipamentos do polo 3. Para que o sistema suporte dinamicamente contingências no elo, é necessário programar e manter, né, o elo CC limitado em 2.500 MW, o FNS limitado em 3.000 MW e o FNES limitado em 6.000 MW, ou, alternativamente, pode ser adotada a restrição apenas do elo CC, né, sem restrições de FNS e FNES. Aí, nesse caso, ficaria o elo CC limitado em 1.800 MW. Na sequência, nós temos também o polo 1, do elo Ibiúna Foz do Iguaçu, 50 Hz, e LTCC circuito 3, que vai ser feito das 7 às 17 do dia 7, né, na quinta-feira, e o motivo é manutenção corretiva em equipamentos do polo 1. E para que o sistema suporte contingências, né, no LCC, são as mesmas restrições, que é o LCC em 2.500, o FNS limitado em 3.000 e o FNES em 6.000 MW, ou limitar apenas o LCC em 1.800 MW, sem restrições de FNS e FNES. Bom, era isso que eu tinha para apresentar, eu fico à disposição e retorno a palavra para você, Diana. Muito obrigada, Eduardo. Então, agora a gente vai para a última apresentação da reunião. E encerrando esse bloco, então, eu chamo o Norbiato para fazer a apresentação da gerência de programação diária, falar um pouco aí sobre a política operativa da última semana. Boa tarde a todos. Obrigado, Diana, pela prestação. Então, falar um pouco aqui da política operativa da semana que foi do dia 24/2, ano passado, até hoje, 1º de março. Iniciando aqui pela comparação, uma avaliação do despacho, né, fonte de geração, como é que foi dividida toda a geração do nosso sistema. Continuamos com forte uso de recursos renováveis, 94% da nossa geração é renovável, e desse montante, 25% é não despachado, o restante, 70% da geração total, é hidráulica. Tivemos aqui um aumento do total de geração nessa semana, comparado com a semana passada, de cerca de 2,6 gigawatts, sendo que observamos um aumento maior no montante total de geração das eólicas e uma redução das hidráulicas. Falando em números aqui, as eólicas subiram cerca um pouco mais de 4 gigas, as hidráulicas um pouco menos, reduziram quase 3 gigas, as térmicas, uma pequena redução de 97 megas, as pequenas centrais hidráulicas, uma redução também pequena de 30 megas, as pequenas centrais térmicas, um ligeiro aumento de 44 megawatts, e as consideradas MMGDs e fotovoltaicas, aproximadamente 600 gigas de aumento. Olhando agora um pouco do CMO e fazer uma comparação com o modelo DECOMP. O DECOMP veio com o CMO da revisão passada,
publicado na semana passada, sexta-feira, valendo a partir de sábado, com torno, aproximadamente 6 centavos, próximo a zero. O DECEM acompanha esses valores, basicamente, bem próximo a nulos, com algumas exceções. A primeira é no mercado sul-norte, que a gente pode ver aqui. Temos alguns aumentos de elevação na casa de R$10. Isso aqui é devido à limitação do fluxo do juro pari oriximiná, ou mais comumente FJPOR, e seguindo a ION-N5MM. E no dia 25, especialmente, tivemos uma elevação em todos os mercados aqui, né, atingindo um CMO aproximadamente 150, que foi o dia mais crítico, né, uma elevação da carga e uma redução forte das eólicas. No slide anterior eu falei que tinha um aumento de eólica, né, mas nesse dia já estávamos numa tendência de redução e de redução drástica forte. Então, por isso, esse CMO mais elevado no dia 29 em todos os mercados. Fazendo uma avaliação agora do mapa do Sistema Nacional do Brasil como um todo, olhando aqui, cada pontinho representa um conjunto de barras, um pouco de barras, tentamos aqui representar cerca de 30% de todas as barras do sistema. Esse mapa é para o dia de hoje, de 1º de março, e ele equivale às 21 horas da noite. 21 horas. Desculpa. Podemos observar aqui CMOs equalizado em praticamente todo o sistema brasileiro. A exceção fica realmente apenas aqui no norte, né, como eu já falei no slide anterior, devido ao FJPOR, fluxo oriximiná, juro pari oriximiná. Os demais sempre valores baixos. No dia de hoje temos CMOs baixos, na casa próximo ao nulos, né, então vemos aqui bem azulzinhos. Agora, olhando o box plot, né, a divisão dos valores CMOs nas barras, como é que eles ficam próximos ou juntos, tivemos valores sem dispersões, sempre concentrados em alguns pontos, no valor médio do subsistema, e tivemos alguns outliers. O primeiro destaque aqui é com relação ao Sudeste. Tivemos 2 motivos aqui do Sudeste para essa geração de outliers, que saíram dos valores médios. O primeiro é o carregamento da linha LT 138kV, que liga Rocha Leão e Iriri, e isso provocou outliers tanto no início do dia quanto no fim. E o outro ponto, outro motivo de outliers foi a limitação do defasador de Angra, que seguiu o SGI 9.905/24. Com relação ao subsistema sul, temos apenas um outlier aqui, que foi a limitação de uma criação de uma ilha, né, devido às restrições operativas de rede da Conversoras de Garabi. Para o sistema Nordeste, tivemos outliers acompanhando o Sudeste, aqui devido à limitação da LT 138, que liga Rocha Leão e Iriri. E, por fim, para o subsistema Norte, tivemos aqui os outliers devido, né, exatamente a FJPOR, que é o fluxo juro pari oriximiná. Fazendo agora uma comparação dos despachos entre o modelo DECEM e o pós-DECEM, que é efetivamente programado, né, passamos aqui pelos 4 mercados. Com relação aos submercados Nordeste e Norte, as grandes diferenças, as maiores diferenças, ocorrem devido às restrições de UCH e ao controle de nível dos reservatórios. Com relação ao Sul-Sudeste, tivemos aqui uma dupla, trocando energias, né, sendo observado as condições melhores, mais favoráveis do tema Sul. Então, teve uma redução da geração aqui e melhoria no Sudeste. Olhando agora para a geração térmica, no sistema como um todo, as diferenças, as elevações de gerações térmicas basicamente são devidas, a grande maioria, por declarações de inflexibilidade no pós-DECEM. Olhando agora a titulação dessas gerações térmicas, né, nós tivemos aqui nessa semana uma geração total de quase 5 gigas, um pouco abaixo na média da semana passada. A grande maioria desses despachos é por inflexibilidade, cerca de 96%, e aqui nós tivemos a ordem de mérito exatamente mais elevada, puxado pelo dia 29, e parte de razão elétrica, cerca aqui de apenas 1%. Com relação à importação e exportação de energia, com os intercâmbios com a Argentina e o Uruguai, esse período não teve, essa semana não teve nenhuma exportação,
tanto para a modalidade comercial quanto na modalidade de devolução. Olhando agora com relação ao balanço, balanço de energia para os mercados. Podemos observar o Sudeste sempre importador, perfil importador. A geração é dimensionada para controle de nível de todas as usinas do Grande, Paranaíba e Paraná. E a folga de potência monitorada, ela foi alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste. Com relação ao Sul, tivemos um perfil importador de energia, majoritariamente, com alguns momentos de exportador, ou no 0 a 0, podemos dizer aqui na igualdade, e teve uma exploração de geração hidráulica em todos os patamares de carga, e foi limitada a possibilidade de alocação de cargas e as restrições de fluxo, conforme as condições elétricas sistêmicas. Olhando para o Norte, temos aqui um perfil Nordeste, olhando para o Nordeste, temos um perfil majoritariamente exportador de energia, e foi utilizado aqui muito a bacia do São Francisco, conforme a necessidade do sistema e para atendimento à carga. Com relação ao Norte, perfil fortemente exportador, e aqui foi explorado as disponibilidades energéticas dos rios Tocantins, Araguari, Jari e Xingu. Passando agora uma perspectiva para a próxima semana, que nós esperamos para as próximas semanas, eu trago aqui a previsão de geração eólica para tudo sim. Temos aqui algumas variações, uma redução aqui no início, até o início da semana, depois um retorno, uma elevação. Isso aqui temos as linhas, né, uma para cada dia da semana. Temos o início aqui da semana, nos próximos dias, uma geração eólica baixa, inclusive abaixo de 3 gigawatts, e aí depois, a partir do dia 6, quarta-feira que vem, uma elevação significativa, chegando aqui até um pouco mais de 9 gigas. Sendo a diferença total aqui entre o mínimo, que é hoje, e esse dia aqui, dia 8, uma diferença de até de 7 gigas e meio. Com relação ao político operativo que pretendemos atender nas próximas semanas, a ideia aqui é a utilização para o Sudeste e Centro-Oeste, é a utilização dos recursos bacia dos Rios Grandes, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, conforme a alocação de carga na patamar média e pesada e para o controle de nível. E serão exploradas gerações decorrendo de elevação gradual das disponibilidades energéticas dos usinas da bacia do Rio Madeira. Para o Sul, teremos uma exploração de geração hidráulica para atendimento à carga média e pesada, sempre respeitando as restrições de fluxo, conforme os limites médicos, e controle de nível dos reservatórios, de menor regularização. Para o Nordeste, haverá uma utilização dos recursos do São Francisco, sempre seguindo a ponta de carga. Para o Norte, finalmente, haverá exploração das funções de unidades energéticas das usinas de Belo Monte e Tucuruí. As demais usinas vão seguir tendências de estabilidade das disponibilidades, podendo ser dimensionadas para atendimento à carga pesada e nos limites celestes médicos. Por fim, para o atendimento à ponta, será a folga de potência monitorada será alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Para fechar a apresentação aqui, eu trago alguns informes. A primeira aqui, talvez é que chama mais atenção, é com relação à revisão anual dos dados de índice de clima térmico. A janela está aberta, os novos dados, a atualização dos dados, devem ser encaminhados até o dia 1º de abril, às 12 horas. O envio de e-mail são 2, o dcem@ons.org.br e o pdp@ons.org.br. Qualquer dúvida sobre os dados, como declará-los, quais dados são necessários, podem ser enviados também por esses e-mails. Lembrando aqui que este é o momento de atualizarmos trajetórias de acionamento, trajetórias de ligamentos, TON, TOFF, potência mínima, rampas, RUP e RDown, entre a mínima e a máxima, todos os dados podem ser revistos e atualizados neste momento. Reforço aqui a data limite, 1º de abril, às 12 horas. Para a próxima semana, com atendimento a ponto de carga, devido ao atual cenário energético, sim, temos a possibilidade de despacho térmico, como aconteceu agora no dia 29 de fevereiro. Para fechar a previsão de EVT, nós não temos nenhuma previsão de energia vertida turbinável. Assim, concluo a apresentação. Tiana, volto para você. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, Tiago.
Então, agora a gente encerra todas as apresentações dessa reunião. Vamos para a última pausa e, em seguida, a gente volta para responder todas as perguntas que ficaram pendentes aí ao longo da reunião. Até mais. Olá, pessoal, boa tarde. Então, agora a gente está no último bloco aqui de encerramento dessa reunião. Esse bloco destinado à resposta das perguntas que a gente recebeu até esse momento em que a gente retornou. Então, as perguntas que foram enviadas depois, se a gente não responder agora, peço já de antemão para serem encaminhadas para a central de relacionamento. Então, já chamo o Tiago Norbiato para ajudar aqui em algumas perguntas que chegaram associadas ao modelo DCEM e à política operativa também. Vou fazer aqui a leitura de duas perguntas, que são perguntas referentes ao mesmo tema. É a pergunta enviada pelo Renato Ferreira, da 2W Ecobank, e também pelo Guilherme Ramalho, da Ampé. E aí eu vou ler as duas perguntas. Primeira do Renato: prezados, boa tarde. Qual é o motivo da não representação no modelo DCEM da curva diária do hidrograma para o TVR? É representado apenas o hidrograma em base mensal. Aí, nesse caso, a gente tem a variação de fevereiro para março de 1.600 para 4.000 metros cúbicos por segundo, sendo que há uma curva diária de elevação. E a pergunta do Guilherme Ramalho é: boa tarde, prezados, boa tarde. O INS já avaliou representar o hidrograma de Belo Monte no modelo DCEM seguindo o hidrograma diário, ao invés de mensal? Essa modificação levaria a menor necessidade de flexibilização de casos para convergência, além de trazer soluções mais próximas à prática operativa. E aí, Tiago, você pode me ajudar? Posso sim, pelo menos tentar. Obrigado pelas perguntas. Se não me engano, é Renato, né, e Guilherme. Obrigado pelas perguntas. Com relação ao TVR, né, o que tem por despacho, né, que é obrigatório, é a questão da média, o mensal, a média mensal. E é isso que é trago, que é levado para dentro do DCEM através de FCH. O FCH que é declarado, né, que nós levamos para dentro do DCEM é o mensal. E pretende se manter isso, que essa é a registração oficial, né, que é homologada e despachada. Obrigado, Diana. Obrigado, Tiago. Ainda vou pedir um pouco da sua ajuda aí. Eu vou ler agora a pergunta que eu tinha comentado do Henrique Kido. Ele fez a correção, né, referente à data aqui da pergunta. A pergunta é a seguinte: boa tarde, tudo bom? Poderiam explicar o motivo do decaimento do reservatório do Sudeste nos dias 28 e 29 de fevereiro? Tentamos fazer o balanço energético do dia e não conseguimos entender. Por acaso foi alguma geração hidráulica para o atendimento à ponta? Se sim, poderia falar melhor sobre a operação? Foi alguma manobra de defluência de furnas para atender a ponta? Aí, Thiago, você pode me ajudar de novo? Sim. Esse dia, o dia 29, foi o dia talvez mais complexo para fazermos a operação. Foi um dia em que a carga subiu, ficou bem elevada, a carga líquida, tanto a bruta, chegou perto ali dos 100 gigas, e a carga líquida também subiu muito. Isso porque as eólicas reduziram demais também, teve um caimento muito forte. E aí, para compensar isso, nessa perda das renováveis eólicas e aumento de carga, teve que se explorar mais as hidráulicas, e aí levando a esse decaimento dos reservatórios. Ressalto que esse dia de 29 foi o dia que a gente teve o CMO mais alto, que tivemos térmicas acionadas por um atendimento no próprio DCEM, né, é algo que já tinha sido previsto na semana passada, que eu já anunciei para a semana que vem que existe essa possibilidade, né, de acionamento de térmicas. Acionamento não, nesse caso, no dia 29, não foi necessário ligar nenhuma térmica, né, foi utilizada as térmicas que já estavam ligando, elas só foram maximizadas. Mas, repito, foi o dia mais complexo, por esses dois fatores: elevação da carga e redução de eólicas. Tiana? Muito obrigada, Tiago. Agora eu vou ler a pergunta aqui do Yuri Castro, da Tempo Energia. Prezados, temos observado desempenho bem abaixo da MLT, 60%, 66%, para a bacia do Xingu, e observando um comportamento de estagnação nas vazões para o posto de Pimental. Como está a visão do ONS perante esse problema, dado que as exigências ambientais do TVR aumentam muito agora em março e ainda mais em abril? Tais restrições comprometem muito a geração de energia de Belo Monte. Obrigada. Aí, Thiago, pode me ajudar também? Obrigado pela pergunta, obrigado pelas participações. Realmente tem essa visão aí de desempenho abaixo, né? Estamos 66% da MLT. Mas eu quero ressaltar que o TVR é algo rígido, né? Nós temos que cumpri-lo, né? Então, a expectativa é que será cumprido. E mesmo que isso reduza até um pouco
operação, a disponibilidade de Belo Monte. E aí eu cito janeiro tivemos um problema disso, de vazões muito baixas, né? Belo Monte ficou com disponibilidade reduzida, operamos ali no limite das cotas, mas o PVR sempre ele é atendido na sua maximização. O máximo possível será atendido. Lembrando que é uma cascata um pouco complicada, não temos usinas a montante de pimental, né? Então, o pimental pode defluir, passar por PVR, que chega nele ali. Mas lembrando, sempre a busca é sempre atender. Não há perspectiva de não atendimento. Obrigado. Obrigada, Tiago. Agora vou ler a pergunta aqui da Raquel Grossi, da Auren. Boa tarde. Durante toda a semana operativa, vimos uma grande diferença entre a geração térmica inflexível registrada no IPDO e prevista no RPDOI, aproximadamente 4.800 megawatts, e do DEC do D100, que é em torno de 3.700. Qual o motivo dessa diferença tão grande? Aí, Tiago, de novo. Obrigado, Raquel, por pergunta, contribuir aqui com a reunião. E realmente existe essa diferença aí, no caso, um pouco mais de 1 giga, né? Uma diferença considerável. Isso realmente ocorre. E a expressão simples, existem alguns agentes que podem redeclarar a sua inflexibilidade no pós-100, ou seja, depois de toda 100, e durante o comentário, ele pode ir lá redeclarar a inflexibilidade, aumentando ela. E aí, o que tem acontecido nesse dia foi isso, declaração de inflexibilidade no pós-100, e aí tivemos mais baixo térmico. Obrigado. Obrigada novamente, Tiago. Temos mais algumas perguntinhas aqui. Eu vou ler 2 perguntas aqui simultaneamente, porque são do mesmo assunto. Foram perguntas feitas pelo Alessandro Dutra e pelo Luiz Guilherme Camargo, ambos da Petrobras. Começando primeiro pela pergunta aqui do Alessandro. Boa tarde. Na quinta-feira, a geração hidráulica atingiu cerca de 88,6 gigawatts durante o horário de ponta. Nesse dia, a geração eólica estava bem baixa e termoelétrica reduzida. Nesse patamar de geração, como que ficou a reserva operativa? Ela foi usada? E a pergunta do Luiz Guilherme. Boa tarde. No atendimento do balanço energético de ontem, no dia 29 de fevereiro, o ONS chegou a despachar um volume total próximo a 88 gigawatts médios horários na ponta de 21 e 22 horas. Qual é a máxima capacidade de potência hídrica para atendimento ao balanço energético no processo de programação diária que está sendo considerado atualmente pelo ONS? Ou seja, qual é a potência hídrica adicional ao volume gerado ontem, próximo dos 88 gigawatts médios horários, ainda disponível para o balanço energético da programação? Tiago? Duas perguntas, na verdade, essas 2 perguntas, obrigado a todos que fizeram, foi o Alessandro, e o outro, não estou anotado aqui, eu esqueci, mas eu agradeço pela pergunta. São várias perguntinhas aqui, né, entre as perguntas, mas estão tudo relevado ao dia 29, né, que eu já falei e repito, foi o dia mais complexo, foi o dia que mais teve dificuldade para programar, foi o dia que nós tivemos menos disponibilidade de eólica e a carga mais elevada. Com relação à reserva corporativa, ela foi atendida atendendo todos os critérios estabelecidos, não foi usada certinha ali, mas realmente foi no limite. A gente ficou ali com o mínimo que é solicitado. Com relação à pergunta sobre a capacidade hidráulica, disponibilidade total de hidráulica nesse dia, isso talvez nós precisamos fazer um pouco mais avaliação. Que de momento assim eu não consigo lhe responder. Isso aqui leva várias questões, né? A gente vai avaliando agente a gente, então não temos esse número para o sistema sim como um todo. Temos alguns usinas e tal, que é declarado, que é ajustado com a gente, mas não temos esse valor. Principalmente porque vale várias variáveis, né? Manutenções, unidades, altura, produtividade e tudo mais. Então é isso. Respondi. Obrigada, Tiago. Agora eu vou ler 2 solicitações, Thiago, que a gente teve aqui sobre repetição do que foi falado na sua apresentação. Então, tivemos aqui a solicitação da Ana Beatriz, da AGESA, e do João Pedro, da UTRGNA. A Ana Beatriz pediu para comentar novamente sobre a razão do CMO alto no dia 29 de fevereiro, que foi comentado no slide 61 da apresentação do DCEM. E o João Pedro pediu também para repetir sobre o ocorrido com o Angra. Aí você pode fazer essa repetição, por favor, do que foi comentado? Posso sim. Obrigado pelas perguntas, pelas observações. Com relação ao CMO de 29, é o mesmo motivo,
carga elevada, eólica baixa. E aí, nesse dia, o DECEM indicou ordem de mérito para algumas usinas. Eu não lembro exatamente quais são, mas, se não me engano, Pampa Sul, Aparecida no Norte, teve mais algumas que elevaram a sua geração. E aí o CMO ficou sendo o CBU dessas usinas. Por isso, essa elevação do CMO, que ficou ali por volta de R$ 150. Com relação à Angra, posso repetir aqui? Talvez o slide fique mais fácil. Puxar a tela? Com licença. Este slide aqui, compartilhado, que foi esses pontos aqui. Ainda não Aqui foi, não. existe um Compartilhou. SGI. Não compartilhou, não. Agora foi. Agora, Uhum. a questão de Angra são esses outliers causados aqui para o dia de hoje, para o dia primeiro, né? Aqui nós temos valor médio um pouco acima de zero, alguns centavos aqui, entre 0 e 50 centavos, aqui deve ser 10 centavos. E aí teve alguns outliers aqui, e esses outliers foram causados, né, da limitação do defasor de Angra, segundo o SGI. Agora, eu não tenho exatamente qual foi o SGI, deixa eu passar aqui. É o SGI 9.905-24. Essa que foi a questão aqui de Angra, defasador de Angra. Então, falei as duas, né? Obrigada. Acho que foi tudo agora. Só tem mais uma perguntinha aqui para finalizar aqui a sua contribuição, que é a pergunta aqui do Euler, da BTG Pactual. É a última pergunta. Boa tarde. É a última pergunta para você responder, que ainda tem outras que eu vou responder, né? Boa tarde. A possibilidade de despacho térmico adicional para atendimento de carga de ponta que vocês comentaram, seria dentro ou fora da ordem de mérito? Acreditamos que até dentro da ordem de mérito, sim. Obrigado pela pergunta. Assim como aconteceu no dia 29, a previsão é que o DECEM mesmo ele reporte nessas necessidades de acionamento técnico e da ordem de mérito para eles. Obrigada, Obrigado, então, Diana. Tiago. Acho que encerramos aqui todas as perguntas direcionadas aqui para a PRD. Aí temos algumas perguntas pendentes aqui que aí eu mesma vou responder. Então, vou começar aqui com a pergunta. Teve uma pergunta que a gente recebeu do Tiago Pereira, da Estima Energia. Já vou indicar inicialmente, o Tiago, vou ler aqui a pergunta, mas solicitar que você envie essa pergunta para a Central de Relacionamento com os Agentes. Foi um evento que você comentou que foi que ocorreu em tempo real, né? Então, a gente está tentando correr atrás também dessa resposta, mas até o momento a gente não conseguiu com as áreas responsáveis. Então, a gente só pede que você envie para a Central para você obter essa resposta aí o quanto antes, né? A pergunta foi a seguinte: boa tarde, ontem por volta de 10 horas e 30 minutos da manhã, observamos através do portal do ANS uma oscilação nos níveis de geração nuclear de Angra 1 e Angra 2. Oscilações estas que aparentemente foram compensadas por outra fonte térmica. Por favor, qual foi o fato motivador dessa oscilação? Desde já, muito obrigada. Então, Tiago, a gente só pede para que seja encaminhada, então, essa pergunta aí via central para obter a resposta. Se a gente tiver também, a gente entra em contato através de e-mail contigo. Outra pergunta que a gente recebeu foi aqui do Eduardo Fonseca, da CGN Brasil. Com o início da manutenção da Rota 1 na próxima semana, eu gostaria de saber qual é o montante de inflexibilidade impactada com base na revisão 1. Eduardo, em termos de atualizações, né, em relação ao que a gente trouxe aqui, que a gente disponibilizou em termos do PMO, né, da revisão 0, comparados agora com as informações recebidas, a gente não teve nenhum impacto em relação à inflexibilidade. Algumas usinas que são até associadas ali em relação à parada ali da manutenção da Rota 1, que vão afetar na disponibilidade, são, como o caso de Norte Fluminense, ela tem flexibilidade declarada só para o segundo mês aqui do horizonte, só para abril. Então, acaba que, em termos de inflexibilidade, a gente não viu nenhum impacto, até comparado com o que foi apresentado na semana passada, na reunião do PMO. E agora aqui, para finalizar, vou ler aqui duas perguntas simultaneamente, dado que as respostas também são nos mesmos, são bem parecidas. É a pergunta que foi enviada pelo Orlando, o Orlando Santos de Furnas, e pelo Alessandro Dutra, da Petrobras. A primeira do Orlando boa tarde, sobre a recomendação de redução de defluência mínima de Porto Primavera e Jupiá, quais foram os valores recomendados pelo ANS?
E qual seria a duração que foi recomendada para essa restrição? E a pergunta do Alessandro é a seguinte: boa tarde, saiu uma reportagem na Folha indicando possibilidade de despacho termoelétrico ao longo do ano em função do cenário hidrológico ruim. O INS já tem algum estudo sobre isso, como, por exemplo, o despacho por garantia energética? São duas perguntas aparentemente de temas diferentes, mas assim, a orientação, né, a resposta vai dada em conjunta, porque ambos vão depender do que a gente vai levar para a reunião do CMSE, que vai acontecer na próxima quarta-feira, no dia 6 de março. Então, o INS ele já vem alertando ao CMSE, né, em relação que a gente está com a ENA registrada nesse período que é tipicamente úmido, que está em curso, que está abaixo da média histórica, e que isso é um ponto de atenção, né? A gente está com os reservatórios com níveis satisfatórios, a gente deve fechar o período úmido com cerca de 50% da capacidade de armazenamento, mas a gente já vem alertando nas últimas reuniões sobre essas questões assim de pontos de atenção. Então, nessa semana e aí no início da próxima semana também o INS está atualizando os estudos para serem levados na reunião do CMSE na próxima quarta-feira, e todas essas questões, né, que foram trazidas aqui, questionadas, a gente vai levar, associadas à redução da defluência mínima de Porto Primavera e Jupiá, também associada tanto aos valores que poderão ser reduzidos, também qual é a duração dessas reduções das defluências, assim também como essa questão da possibilidade de comando de despacho adicional, isso tudo vai ser levado na próxima reunião do CMSE. Então, dado que a reunião tem previsão de acontecer na próxima quarta-feira, para agora a gente não tem ainda nenhuma novidade para trazer, mas possivelmente na próxima reunião, na próxima sexta-feira, a gente deve ter alguma informação aí adicional. Então, caso não tenha nada, não tenha sido divulgado também ainda a nota informativa com as informações que foram levadas na reunião, que geralmente são publicadas no meio da própria semana, depois, logo assim que acaba a reunião do CMSE e tiverem alguma dúvida também, aí se essas dúvidas não tiverem sido respondidas ainda também nas notícias que saírem depois da reunião, aí eu oriento que envie novamente na próxima semana. Mas por agora, a gente ainda está em fase de atualização de estudos, vamos levar então essas informações e fica de atualização para a próxima semana. Então agora finalizo as perguntas que foram enviadas. Tivemos bastante perguntas agora nesse último bloco, mas acredito que tenha passado por todas. Se por acaso tiver esquecido de alguma aí nesse meio do caminho, até peço desculpa já com antecedência, e aí solicito já para enviar para a Central de Relacionamento com os Agentes. Então, encerro aqui agora a reunião, desejo um bom final de semana a todos, e na próxima semana, no dia 8 de março, a gente se encontra de novo. Obrigada.